Falando de fundamentos da fé cristã, nós podemos falar que muitas vezes a gente fala muito de fundamentos, mas a gente não presta atenção realmente no que é um fundamento, no que é um alicerce, no que é você criar base para construir em cima. E às vezes a gente começa uma vida construindo em cima de vários fundamentos, de várias bases, e quando a nossa estrutura está grande, ou está de idade, experiente, começa a vir as rachaduras do tempo, começa a vir as infiltrações. Você sabe que quando você tem uma casa, um apartamento, você sempre tem que fazer manutenção, quer seja qualquer coisa, um eletrônico, um eletrodoméstico, um automóvel, uma bicicleta, não importa o que seja, temos que fazer manutenção, porque se a gente começa a ignorar as manutenções, virão obra. Vai ter que investir mais para consertar aquilo que antes você tinha a opção de só fazer uma manutenção, mas aí já perdeu aquela opção. Isso está até relacionado com a nossa saúde. Muitos de nós estamos chegando com a nossa saúde em que a gente ainda tem opção de viver a vida que vivemos e está estragando a nossa vida, mas pode chegar um momento que você não tem mais opção, você tem que estar à base de remédios, porque já está com pressão alta, já está com diabetes, já está com inúmeras coisas, já está com comorbidade. Enquanto nós não chegamos nesse ponto, você tem a opção de corrigir. Mas quando a gente deixa passar desse ponto, aí a nossa vida começa a ficar dependente de outras coisas por muito tempo. E esse é um ponto que nós temos que pensar, porque às vezes a gente fala de fundamentos e esquece o básico. O básico é descansar. Ai, pastor, minha vida é tão corrida. Mas você tem que aprender a descansar. Você não sabe qual é o melhor horário para você descansar? Qual é o melhor horário para você deitar? O melhor horário para você acordar? Qual é o melhor horário de você comer? Sabe? Nós temos que ter essa disciplina. Às vezes nós nos tornamos muito indisciplinados e fazemos as coisas de qualquer jeito. Ontem eu falei que os discípulos, eles fizeram milagres, tiveram experiências, expulsaram demônios, e Jesus os chama para descansar. O único dia da semana que Deus deu o nome, se chama descanso, que é sábado. A palavra sábado quer dizer descanso, Shabá, descanso. O único dia da semana que Deus resolveu dar um nome. Não tem nenhum outro nome o dia da semana, mas sábado tem um nome porque Deus deu o nome, e logo no início da criação. Ah, não é porque eu tenho que guardar o sábado? Não, você tem que aprender a descansar. Esse é o ponto importante, porque a gente entra nessa vida eletrizante, nessa vida corrida, nessa vida, sabe, confusa, de pressões, de estresse, e a gente começa a criar pesos para nós, inclusive aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Ah, não, porque o sábado, o descanso tem que ser um dia em que eu faço isso, isso, isso. Quando você vê, se tornou um ritual, uma prisão, e você não tem vida. Era para você descansar, e você está vivendo um sufoco. E aí é uma pergunta que eu faço para cada um de nós. Estamos realmente descansando? Estamos realmente tendo um momento em que há paz? E aí é onde cada um vai descobrir o seu caminho do descanso. Uns descansam cochilando, uns descansam lendo um livro, uns descansam caminhando, uns descansam dando uma caminhada, olhando alguma coisa. Mas isso não pode se tornar uma doutrina. A doutrina do descanso, fulano, olha, eu descanso assim, você tem que ir comigo. Espera aí, o descanso é individual, tá? Às vezes a gente quer que o outro descanse igual a gente. E esse ritmo, às vezes, não é a mesma coisa de um para o outro. Então temos que tomar muito cuidado, porque se existe um ser que gosta de tornar tudo doutrina, é o ser humano. Tudo vira uma regra, tudo vira, sabe, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Encontre o seu ritmo de vida. A Bíblia fala que quando Jacó se encontrou com Esaú, seu irmão, depois de vários anos em que eles estavam separados e Jacó tinha enganado a Esaú, que Esaú diz, olha, vem conosco. E aí Jacó responde, não, eu tenho que ir no ritmo
das crianças, no passo das crianças e no passo das ovelhas. Olha que interessante. O passo das crianças e o passo das ovelhas, dos animais. Então nós temos que aprender a encontrar o nosso passo na vida. Porque se nós não encontramos, a gente entra no passo do outro, na sombra do outro, no projeto do outro. E aí a nossa cabeça fica confusa. E aí é onde a gente começa a se perder. Aí a gente começa realmente a não entender dos fundamentos. E quando a gente fala de fundamentos, é o alicerce. E esse alicerce é onde nós temos que planejar bem, pensar bem e cuidar bem dele. Porque se nós não cuidarmos do fundamento, que é o alicerce, vamos estar construindo na areia. Vamos estar construindo num lugar em que, quando a gente começar a crescer um pouco mais, começa a vir as rachaduras, e essas rachaduras se tornam insustentáveis, e quando nós percebemos, você não tem mais controle sobre aquilo, porque está começando certo, mas está terminando errado. Talvez o nosso maior desafio é começar certo, corrigir os percursos desse começo, para que a gente possa terminar certo. E aí é onde o tema de hoje tem muito a ver com tudo isso, porque o poder da influência está de todas as formas ao nosso redor, porque nós somos influenciadores e nós somos influenciados. E aí vem a questão, a influência, vamos primeiro definir o conceito de influência. O que é influência? Influência vem da palavra fluir para dentro, ou seja, despertar para dentro. Então, algo que você deixa despertar para dentro de você. E esse despertar para dentro, esse fluir para dentro, esse sopro para dentro, é algo que afeta os seus pensamentos, afeta o seu comportamento e afeta o seu jeito de ser. Isso é influência, é aquilo que afeta você de uma forma plena. Então, tudo que você deixa entrar para dentro de você, pode mudar o seu comportamento, pode mudar o seu pensamento, pode mudar o seu jeito de ser. Por isso que tudo aquilo que a gente faz demais, se torna a maior influência das nossas vidas. E Jesus, ele diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Pode se tornar um tesouro. Aí eu pergunto, será que os tesouros que nós temos na nossa vida hoje são tesouros que nos levam a crescer em Deus? Ou tesouros que nos levam a se afastar de Deus? Porque se o nosso coração está muito em algo, é porque a gente está deixando fluir para dentro de nós aquilo lá. Em Provérbios diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Então a influência, ela vem e afeta primeiramente o nosso pensamento, para depois afetar o nosso comportamento. Então, você vê Provérbios falando em que assim como o homem pensa, assim ele é. O que você tem pensado mais? Ai, pastor, parece que tem horas que vem um bombardeio de pensamento, um desânimo, uma coisa. Mas como surgiu isso? Onde estão os fundamentos da tua vida que vão te sustentar no dia mau, no dia em que tudo parece que vai quebrar, que tudo parece que vai arruinar? Nós falamos ontem que, lá em Mateus capítulo 7, que o finalzinho do capítulo 7, Jesus diz, aquele que ouve a minha voz, a minha palavra e a pratica, semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e vêm os ventos e as tempestades. Então Jesus, ele fala que na nossa vida, mesmo se nós construirmos sobre a rocha, vai vir ventos e tempestades. São influências que querem nos desanimar, que querem testar a nossa fé. E aí é a questão das nossas vidas. Como nós estamos lidando com os testes da vida? Será que a gente tem sido aprovado diante das pressões, diante das incertezas, diante das situações em que tomamos decisões, ou temos que tomar decisão? Tem gente que tem dificuldade de tomar decisão. Espera que outros tomem decisão. Mas tem coisas na nossa vida que ninguém mais vai poder tomar decisão por nós. Nós somos o responsável pela decisão. O não tomar decisão já é uma decisão. Talvez a gente tenha tanto medo de errar,
que às vezes a gente diz assim, não, eu prefiro omitir-me. Mas a omissão já é uma decisão. A omissão já é uma forma de você mostrar o que você quer. Então, entre omitir e agir, sempre, anote isso, haja. A omissão nunca é uma boa opção, nunca é uma boa opção. Talvez no dia que nós aprendermos isso e começarmos a praticar isso, nós vamos entender que nós só crescemos pelas experiências. E as experiências, elas não são certas todas as vezes. Às vezes você começa errado e aprende para não fazer mais errado. E a gente tem tanto medo do erro, tanto medo, a insegurança de tropeçar, mas ninguém nasceu sabendo. Nós estamos aprendendo, somos pessoas em formação. Então, por que esse medo? Porque nós crescemos numa cultura em que nós fomos repreendidos muitas vezes por fazer coisas que os nossos pais, ou os nossos tios, ou os nossos professores, ou os nossos líderes, os nossos pastores diziam que era errado. Menino, senta direito. Menino, come direito. Menino, fala direito. Menino, para de gritar. Ou seja, repreensões e repreensões e repreensões. E quantos de nós hoje tem um pavor de repreensão? Faz tudo para não ser repreendido, porque a repreensão se tornou numa mágoa, numa ferida, num trauma. Mesmo que seja uma coisa boba, a gente tem uma angústia se é repreendido. Aí a gente não sabe lidar com objeções. Porque nem tudo que a gente faz quer dizer que está certo. Não, pastor, o senhor não entende, a Bíblia tem resposta para tudo. Tem mesmo? Será que a Bíblia tem resposta para tudo? Pastor, eu preciso varrer a igreja. Então abre lá em Salmos 42, que vai lá dizer como se varre uma igreja, segundo a Bíblia. Não existe isso. Como se troca uma lâmpada? Não, leia lá Isaías, o profeta Isaías, capítulo 30, que vai ensinar como você sobe e troca uma lâmpada. Porque tudo a Bíblia tem resposta. Para com isso. A gente não tem que espiritualizar tudo. Tem coisas que são técnicas que a gente aprende na vida. E eu duvido se tem aqui alguma pessoa que já tenha trocado lâmpada, que já não deixou cair alguma vez e quebrar. É um risco. Eu estou subindo na escada, eu estou subindo no lugar alto, eu estou segurando lá, aí vem os erros dos iniciantes. Tocar naquela lâmpada que queimou agora e está quente. Aí você toca, pum, quebrou. Isso se não cai na cabeça da esposa, do marido. Isso ainda tem os efeitos colaterais, que às vezes a gente não tem controle. Mas às vezes a gente age como, não, porque não pode ter esse tipo de erro. Não pode se você tem experiência. Você vai com a luva, você vai com um pano, você se prepara, está escuro, já não tem tanta luz, vai acender uma lanterna, vai acender uma vela, vai acender a luz do celular, para você olhar a lâmpada que queimou. Mas a grande verdade é que às vezes a gente se cobra demais em coisas que não deveríamos ter tanta cobrança. E se acontece o imprevisto, esse imprevisto rouba a nossa paz. Aí a minha pergunta é, o que tem roubado a tua paz? O que tem roubado a tua paz? São coisas que você tem controle ou coisas que você não tem controle? Olha, os maiores acidentes domésticos acontecem por bobagem, por negligência. Sabe o que é negligência? Você está cansado e não pode fazer isso, chame alguém para fazer. Descanse, então, para que quando você estiver descansado, você faça. Mas nunca faça pela pressão de fazer. Pastor, eu acho que o senhor não precisa pensar nessas coisas, é? Assim diz o Gugu Liberato. Tinha todas as condições do mundo de chamar uma pessoa, pagar $10 e a pessoa ir lá e fazer o que tinha que fazer e caiu do telhado e se arrebentou. Eu conheço inúmeras pessoas que estão caindo num monte de telhado. Os idosos hoje morrem mais por quedas bobas do que por qualquer outro tipo de doença. As pessoas hoje estão mais dos médicos por causa de coisas bobas do que por causa de coisas sérias. E o nome disso não é negligência? Até onde a gente tem que se quebrar, tem que perder, para a gente aprender
que cansado você não deve fazer nada. Não faça coisas sérias, achando que são bobas, no cansaço, porque você vai ter consequências que você não está esperando. Eu conto a história de um primo meu. O meu tio é afobado, parece que ele nasceu de 2 meses, porque ele é afobado, ele quer fazer as coisas, e aquela coisa, e ele põe pressão em todo mundo. No mercado de trabalho a gente chama de engravidar. Sabe aquela pessoa que engravida o outro com a coisa para o outro fazer, e o outro tem que dar o filho, e você fica desesperado, e correndo de um lado e para o outro, e o outro está pressionando, e você está grávido de algo que não é teu. Tem um monte de gente que está grávido de um monte de coisa que não é nosso. Pelo amor de Deus, tira esse filho que não é teu. Para com isso. Mas isso rouba a paz. Isso rouba a nossa energia, isso rouba o nosso ânimo. E quando você vê, você está correndo de um lado para o outro lá, e você não sabe porque você está agoniado, e o filho está nascendo e é do outro, e você é só o vaso que está enchendo de filho dos outros. Para com isso. Meu tio, afobado, chama o meu primo e diz: não, porque a gente tem que fazer a troca daquela lâmpada, e a lâmpada era de um lugar difícil, não sei o quê, e aquela coisa. Num dia de reunião de família, não, mas a gente tem que fazer, eu tenho toque, eu não consigo ver aquilo daquele jeito, para mim tem que estar irregular, por que a igreja ainda está com aquele papel ali, está com aquele negócio ali? Meu filho, você vai morrer, essa afobação vai te matar. Meu primo subiu na escada, quando toca na lâmpada para trocar, a escada se fecha, onde tem muitos acidentes com idosos e com jovens e com todo tipo de pessoa. Se acidentou, ele bateu o braço no muro, o ferro entrou e arrebentou o braço dele. Até hoje ele tem a cicatriz e a perda da mobilidade por causa de uma lâmpada. Meu tio engravidou ele de algo que não era urgente. Aí essa é a pergunta que eu faço para cada um de nós. Se você olhar para a tua vida hoje, do que você está engravidado, que não é urgente, não é teu, não merece toda essa afobação, não merece tudo isso, olha, calma. Aí vem a nossa dificuldade de dizer não, a gente não sabe dizer não. Não, vamos lá, a gente resolve num instantinho. Olha, toda pessoa que diz que resolve num instantinho é porque não sabe o que vai fazer. Isso eu já aprendi na vida. Se você é um ser que diz, não, num instantinho a gente faz, você não sabe o que vai fazer. Você vai dar um jeitinho. E todo jeitinho tem o seu problema, tem o seu efeito colateral. E geralmente o efeito colateral não está no afobado, está naquele que foi engravidado pelo afobado. Tome cuidado com isso, porque o que você está deixando entrar em você? O que você está deixando perpetuar dentro da sua mente, dentro das suas ações, dentro do seu corpo, não importa o que seja. Isso afeta toda a sua forma de agir. Isso gera em você uma reação de orgulho. Eu vou provar que eu sei fazer. Para quê? Até quando você vai viver uma vida provando para os outros que você é capaz? 90% das decisões erradas são tomadas porque queremos provar algo para alguém que não está nem aí. Como que a gente vai fazer? Não, eu vou provar, eu posso provar que eu sou capaz. Para quê? O que vai mudar o mundo? O que vai mudar a tua vida? Será que esse espírito competitivo que a gente tem, sabe, que não para, quer competir, quer provar, quer demonstrar, a baixa autoestima é tão grande que você tem que estar ali provando o tempo todo? Para com isso, você vai explodir, você vai morrer. Você não precisa de provar nada para ninguém. Você tem que fazer tudo o que você pode fazer com excelência, como se fosse para Deus, porque você quer fazer, mas não é porque o outro está te engravidando. Ai, pastor, mas lá no trabalho, eu estou sendo perseguido. Será que você está sendo perseguido mesmo? Ou você está fazendo o seu trabalho de uma forma errada, de uma forma improdutiva? Lembre-se que todos nós somos pagos para resolver problemas. Você não é contratado por uma empresa, ou você não abre uma empresa ou serviço
para não fazer nada. Você é contratado ou abre um negócio para resolver um problema. Então, nós temos que resolver problema. Aí vem a questão, será que a forma que você está resolvendo o problema é suficiente, é produtivo? Às vezes não. Sabe por quê? Porque você é daquele que, olha aqui, tem 15 e-mails para responder. Ah, não tem problema, responde depois. Vai lá no café, parece que vai com um peso nas pernas, aí se encosta. Não sou fumante, pastor, nem fumo. Ok, você não fuma, mas você é enrolão. Você está enrolando no trabalho. Ah, não, pastor, o senhor não entende, a água fica lá do outro lado, deixa eu ir lá na água. Aí você vai, se arrastando. Você está sendo produtivo, você está sendo honesto com o trabalho, você está resolvendo o problema que a empresa está pagando você para resolver? Não está. Não está. Aí você começa a ter as consequências da sua improdutividade e você diz que é perseguição. Aí você vai correr para Deus, Senhor, me ajuda. Aí Deus diz, olha, eu vou cortar as tuas pernas, porque aí você fica no canto e produz. Porque nessa tua caminhada de buscar água, você está fazendo nada. E você acha que você está sendo injustiçado. 99% das pessoas com quem eu converso, elas acham que são injustiçadas. Até você entender a rotina de vida delas. Mas me conta aí, como é que você faz as coisas? Como é que você planeja o seu dia? Então você começa o seu dia como? Como é a tua agenda diária? O que você começa a fazer? Ah, pastor, eu começo então, na segunda-feira, a me acordar. Eu levo cerca de 3 horas para acordar. Pelo amor de Deus, criatura. Ah, pastor, só depois das 11 é que eu estou acordado. Pelo amor de Deus. Mas tem gente assim. Tem gente assim, olha, nem me liga às 10 porque ainda não estou acordado. Pelo amor de Deus, você está pedindo o quê? Sabe? Você está pedindo uma vida de dificuldades. Uma vida que você quer que Deus faça aquilo que você não faz. Aprenda a ter um ritmo de vida, um horário. Horário comercial é das 7 às 5, das 8 às 6, sabe? Então, siga a rotina da vida, a regra da vida. Se o horário comercial é de 7 ou 8, que você acorde 1, 2 horas antes e se prepare. Ai, pastor, eu tenho tanta dificuldade porque sempre eu chego atrasado. Por quê? Porque você é negligente. Não existe problema com o horário, existem pessoas que não estão preocupadas com o horário. É nesse momento que você tem que começar a olhar as pessoas com quem você convive, que te influenciam no dia a dia. Se são em pessoas que estão te fazendo crescer, se são pessoas que estão fazendo você mudar e melhorar de vida. Porque a escolha das pessoas, nós fazemos. Parente ninguém escolhe, vem junto no pacote. Mas amizades é você que escolhe. Então, se você escolhe andar com burro, não espere um resultado diferente. Você vai se tornar burro, porque a palavra do Senhor diz isso. Quem anda com tolo se torna tolo. Recebe aflição. E não importa o quanto você seja homem ou mulher de Deus, o quanto você está crescendo, prosperando, aquilo vai ser um espinho na ilharga, um espinho no teu calcanhar, um espinho no teu corpo, que vai te incomodar. E aí eu pergunto, quantas coisas estão nos incomodando? Porque a gente ainda não soube lidar com os burros, que são os nossos amigos. São aqueles que estão perto de nós e nós deixamos estar perto, nos incitando a não ler a Bíblia, nos incitando a pecar, nos incitando a parar de ir à igreja, nos incitando a parar de crer em Deus, nos incitando a perder a fé, nos incitando a murmurar, nos incitando a nos grupos de família, a nos provocar e a gente responder e a nossa resposta torna o outro sábio e a gente burro. Quanta gente inteligente, sábia, hoje na família é tida como radical, burro, porque foi discutir no grupo com a grama azul. E todo mundo do grupo calado, e só aquela criatura responde, a grama é verde. E aí, o burro do outro lado, é azul. Aí, a pessoa escreve com mais força, é verde. E aí manda uma
capa verde, manda uma grama verde, manda um monte de coisa verde. E todo mundo já está dizendo, esse aí tem que ser punido. E o que acontece? É punido. Sofre aflição. Qual que é o poder da influência? É aquela que nós deixamos afetar a nossa vida. O que você deixa afetar a sua vida? O que você tem controle, mas você não está dominando? O que você, sabe, tem total capacidade de resolver, mas você não está resolvendo, porque você está negligenciando manutenções básicas que estão virando obra, que pode ser corrigido, que pode ser ajustado, que pode ser melhorado, que são influências que podem transformar o nosso comportamento, o nosso pensamento e a nossa produtividade. E aí vem, como me perguntaram aqui, todo cristão será influente? Sim ou não? Sim. De forma negativa ou positiva, todo cristão será influente. Como eu falei no início, não é o título que te define como influente. Não é a tua posição social que te define como influente. Influência não quer dizer sucesso. Nós confundimos influência com sucesso. Mas o que é sucesso? O que é sucesso para você, de repente, não é o mesmo que é sucesso para mim. De repente, o sucesso para mim é ser um acumulador, tem muitas coisas. É como o jogo de criança. Você pode pegar qualquer criança de 5 anos para baixo. Você vir com a cédula de R$100 e com um pacote de moedas de R$5. Qual que ela vai escolher? Por quê? Tem mais. Né? Simplesmente porque ela vai olhar aquele pacotão de moedas e vai olhar um monte de moedas e vai dizer, poxa, como são várias moedas, eu tenho mais. Aí vai ser que nem aquele programa do Silvio Santos, você troca a sua casa por um sapato quebrado, troco, e todo mundo, oh meu Deus do céu. E nós fazemos isso o tempo todo na vida. A gente olha o marketing, a influência das empresas que têm psicólogos, que têm pessoas treinadas para doutrinar os consumidores, para afetar os consumidores, para nos afetar até o desejo de compra, de consumir, e vem com os pacotes gigantes, não, e tem mais isso, não é só isso, e tem mais, e a gente se treme, ai meu Deus do céu, se eu não comprar agora, eu vou perder a oportunidade. Pelo amor de Deus, até quando você vai ser enganado por técnicas de venda, por técnicas de marketing? Até quando você vai ficar lá, ai meu Deus do céu, oh Jesus, me dá um jeito, já está com 3 cartões estourados, lá vem mais um cartão, tira outro cartão, homem, bora lá, bora comprar isso aí que é só hoje. Pelo amor de Deus, até quando a gente vai ser tão inocente de cair nas mesmas estratégias e comprar coisas pela impulsividade, por influências que estão deixando-nos cada vez mais vulneráveis a nos derrubar? Você fica endividado, você compra aquela coisa, e aquela coisa, aquelas moedas, não te dão um retorno que vai abençoar a tua família, mas vai tirar a bênção da tua família, é um saquetel furado. Aí você está com um amigo, olha, eu comprei uma esteira, mudou a minha vida. Aí você começa com aquela semente do mal lá dentro, né? Aquilo está lá dentro de você. Ai, fulano comprou uma esteira e aquilo mudou a vida dele. Você nem perguntou como mudou, né? Não importa, né? Só sabe que mudou a vida dele. Mas você fica acordando e dormindo, e acordando e dormindo. Ai, mas está em promoção, é a esteira. Ela mudou a minha vida. Aí quando você vê, você compra a esteira. E sabe o que ela se torna? Um cabideiro. Um bom guarda-roupa. Aí você se encontra um dia com teu amigo, e aí? E a esteira? Ah, é um guarda-roupa bom lá em casa. E você fez a mesma coisa. Sabe, como a gente se deixa influenciar, sabe, por coisas que são banais. E depois a gente está sofrendo, orando, oh Deus, os meus recursos não estão dando conta. Mas não estão dando conta porque você está gastando mais do que você recebe.
A matemática é simples. Se você recebe 100 e você gasta 200, você vai ter aí um peso de menos 100 para resolver. E isso rouba a paz, isso deixa você sem dormir, isso vai acabar com o teu casamento, com a tua família, com os teus sonhos, porque você não se controla. E é uma influência que a gente deixa entrar em nossas vidas. Consumo, sabe? Ai, acabou de lançar um filme, todos os streaming agora vendem filme pela internet. Ah não, não tem problema, é só R$18. E a gente esquece a matemática básica. 18 vezes 10 é 180, 18 vezes 20 vai dobrando, é 360, 18 vezes 30. Quando você chega no final do mês, a fatura chega e tem aquele especial, aquele extra, que você não estava esperando, e aquilo consome aquilo que poderia ser algo melhor para você ter um tempo com a sua família. Pessoas estão perdendo, sabe, tempo em maratonas, maratonando um monte de coisa infrutífera. Eu não sou contra isso, a você assistir uma coisa infrutífera, eu não sou contra, porque às vezes isso relaxa, às vezes você ri, mas quando aquilo se torna algo que te consome 2 horas, 3 horas, 4 horas, pessoas que estão viciadas no TikTok, viciadas não sei o quê, viciadas naquela coisa, está fazendo uma coisa importante aqui, aí vem aquela mensagem de um amigo, e o amigo manda aquela mensagem, e aí kkkkkk, e quando você vê, você está kkkk e já esqueceu do que tinha que fazer. A nossa vida está assim hoje, porque nós estamos no kkkk, a gente não ora mais, a gente não lê mais a Bíblia, a gente não se prepara para ter um dia produtivo, a gente não vê melhores formas de multiplicar o que Deus tem nos dado, de colocar os nossos talentos em prática. A gente não olha mais isso. Somos reféns das influências que nós deixamos controlar a nossa vida. E o pior de tudo é que muito dessas coisas negativas que eu falei, nós fazemos com os outros. Fulano, comprei uma esteira, mudou a minha vida. E é tu, criatura, que é aquele que comprou a esteira e não usa a esteira, mas virou cabideiro e você faz o outro comprar. É tu que está fazendo o outro gastar mais do que deve, porque o outro acredita nas tuas palavras. É tu que está fazendo o outro pecar, porque você está influenciando ele a fazer aquilo que você está orientando a ser feito, e o outro não tem controle, ele só confia no que você fala. Quantos de nós somos uma péssima influência para os outros? Quantos de nós? Quantos de nós sabemos que a pessoa está no horário de trabalho, já está tendo a luta no trabalho, mas a gente não se toca, e tem gente que não se toca e manda uma piada, um TikTok no horário do trabalho para a pessoa que você sabe que vai se distrair, e a mensagem chega na hora que o chefe está passando, e o chefe olha assim, ela está com o TikTok aberto. Quem mandou? Tu. Quem vai ter problemas? Ela. Quem vai sofrer aflição? Ela. E aí você vai dizer, ai, mas é uma empresa radical, ai, é uma empresa que tem que entender. Entender o quê? Que você pode ficar se distraindo no horário de produção, no horário em que você tem que realizar, tomar decisões e produzir, porque você está sendo pago para isso. E o culpado é aquele que te paga para resolver o problema, e ele é que tem que entender, ele que tem que aceitar, é ele que tem que tolerar esse teu comportamento, esse teu desvio, essa tua distração. E depois você diz, ai Deus, eu estou sendo perseguido. Não, você está sendo negligente. Se você não consegue se controlar, desliga teu celular. Porque se a pessoa do outro lado não consegue entender que o seu local de trabalho é um local sagrado, é um local sagrado, ela não vai respeitar o que você está fazendo. E vai continuar te mandando coisas, e te mandando coisas, e te ajudando a se distrair. Então nós temos que aprender também essa etiqueta de, olha, horário de trabalho, de 7 às 5, 8 às 6. Eu não posso ficar mandando essas coisas no horário de trabalho do fulano, porque eu sei que ele vai distrair.
E eu posso ser o causador da demissão daquela pessoa. Foi legal para mim, foi divertido, mas naquele não é o momento da diversão. Aquele não é o momento de ficar olhando essas coisas, de ficar fazendo isso. Como a gente acaba se tornando muito desorganizado, indisciplinado, a gente acha que em todo momento, até no culto, o pastor está pregando, olha, porque pessoas estão indo para o inferno e a pessoa está... Aí quando você olha, está olhando um TikTok que acabou de receber no meio do culto. E o pastor está pregando sobre o inferno, o outro está rindo. E você vê um descompasso. E isso já afetou a igreja, já afetou as pessoas, porque no meio do culto ninguém desliga o celular. Estão assistindo o culto e olhando as coisas como se não tivesse reverência, como se não tivesse nenhum tipo de respeito àquilo que está sendo feito ali, que é sagrado. Aí que consequência nós queremos para nossas vidas? Que resultado nós esperamos se nós estamos agindo dessa forma? Que resposta de oração somos dignos de receber se nós estamos plantando exatamente isso? Aí você pergunta, como descobrir onde eu sou influente? Como descobrir? Essa é uma boa pergunta. Se você parar para pensar, o que a pessoa entende por influência? É sucesso? Como descobrir aonde eu vou ter sucesso? Porque influência você vai ter de qualquer forma. Dormindo ou fazendo algo, você influencia alguém está te observando. Alguém vai te taxar de preguiçoso ou de trabalhador de qualquer forma. É que nem casamento, talvez vocês não entenderam ainda, mas a nossa vida é que nem um casamento. Sabe como é um casamento? Todo mundo se veste, todo mundo se arruma, todo mundo, se prepara para o casamento. Aí quando chega no casamento, o que todo mundo faz? Olha para o vestido da noiva, começa a pôr defeito, olha para o arranjo do que foi feito do casamento, começa a pôr defeito nas cores, nas roupas, nas não sei o quê. Olha fulano, como ele está arrumando, olha a outra, está mostrando os peitos, olha o outro, está todo apertado, olha o outro, não sei o quê. A gente faz isso. E aí a gente está comentando dos outros, a gente está falando dos outros, coisas que a gente não tinha que estar fazendo. Você está no casamento, vai curtir, vai viver, mas você está ali só observando os defeitos. E nós nos tornamos excelentes críticos. E aí, o que você achou do casamento? Olha, você viu fulano? Fulano está assim, olha, você viu aquela roupa. E sempre tem as roupas, né? Eu não conheço nenhum casamento que não tem aquela roupa que você diz, meu Deus do céu, como é que a pessoa vem de lantejola para o casamento? Pelo amor de Deus, mas vem, sabe? Aí você vem e diz assim, mas como é que isso acontece? Tem pessoas de todos os tipos e nós nos tornamos pessoas cínicas. Nos tornamos pessoas cínicas. E que nós estamos ali para se divertir, para celebrar com o outro, e no final das contas a gente está criticando. Aí, se não foi a roupa que estava errada, se não foi a cerimônia que estava errada, a gente vai para a comida. Como é que só tem isso? Eu estava esperando aqui, sabe, um cordeiro, uma picanha, eu estava esperando algo, o que é isso? Aqui não é nem de gaúcho, olha isso aí, parece de paulistano. Comida mais... Pelo amor de Deus, tenha bom senso. Se você quer morrer de comer, come em casa. E chegue no casamento para não morrer de comer. Nossos pais nos ensinavam isso. Olha, para você não fazer, ninguém passar vergonha, come em casa. Vamos comer em casa para lá você não ser um desesperado e agir como está morrendo de fome. Mas nós agimos assim. Olha, hoje eu não vou nem almoçar. Lá no casamento eu vou encher. E os casamentos modernos de hoje, é tudo Masterchef, Masterchef cada vez menor, as porções de sabor. E você diz, meu Deus, esse casamento não tem nada. Pelo amor de Deus. Provérbio diz, coloque uma faca na tua garganta quando você for ao teu vizinho. Coloque um freio, coloque um limite. Porque se você não colocar o limite, você vai passar vergonha e vai fazer passar vergonha todos que estão ali. Isso é influência. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, no verso 13. Esse é um versículo muito importante para a nossa vida. Talvez algumas pessoas aqui vão ter a vida transformada por esse versículo. Porque para mim esse é um dos versículos que são mais poderosos sobre influência, que nos ensinam sobre o papel da influência e sobre o perder a influência. Aí vem, como usar a influência
Não, é essa aqui. Como descobrir onde eu sou influente? Para nós descobrirmos onde eu sou influente, vamos descobrir como eu não sou influente. Então, respondendo a pergunta de como eu não sou influente, a gente vai entender como ser influente. E esse versículo, Mateus capítulo 5, verso 13, dentro do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, é muito importante para nós. E ele diz assim: vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse versículo é poderoso sobre influência. Porque o nosso papel na vida é entender que nós somos sal, nós temos sabor, nós temos influência. Por isso que a primeira pergunta, todo cristão será influente? Se eu disser que não, eu estou dizendo que nem todo cristão é sal. E se eu estou dizendo que nem todo cristão é sal, isso é antibíblico. Porque a Bíblia fala, você é o sal da terra, e isso é para todo cristão. Então, se todo cristão é o sal da terra, ele vai ser influente, positivo ou negativamente. Isso é bíblico. Porém, se eu começo a perder a minha influência, se eu começo a perder o sabor, se eu começo a perder o ânimo, se eu começo a perder a empolgação, se eu começo a perder a motivação, se eu começo a perder o brilho dos olhos, o que vai acontecer com isso? Para mais nada serve uma pessoa desmotivada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, como eu não tenho influência, quando você começa a perder o sabor, quando você começa a perder a motivação, quando você perde o ânimo, quando você perde a alegria de viver, quando você perde o foco, quando você perde o planejamento, quando você perde a execução. E aí, a palavra do Senhor é que está dizendo, para nada mais serve, você não vai servir para mais nada se você perder isso, a não ser para ser jogado fora. Quantas pessoas hoje se sentem marginalizadas, jogadas fora, deixadas de lado, ninguém lembra mais de você, ninguém lembra mais do que você era. Quando chega até você, só lembra dos tempos antigos. Poxa, você era assim, era tão sorridente, era tão animado, era tão cheio de sonhos. Ai, você era uma pessoa que me motivava tanto, mas hoje não te conheço mais. Ai, você era uma pessoa que se arriscava tanto, eu me admirava com aquilo, eu fiz tantas coisas porque você fazia isso. Mas hoje você não é mais nada disso, você parou no tempo. Para nada mais serve a não ser para ser jogado fora. E o pior de tudo é quando nós caímos na realidade que estamos sendo pisados. Que estamos sendo pisados. Quantas pessoas hoje se sentem pisadas? Porque a consequência de você não ter mais influência é você ser pisado. Pisado pelos homens. Pisado pelas pessoas, perder oportunidades, perder possibilidades, porque você se apagou, você deixou o teu sabor, você deixou o teu tempero apagar, e isso é uma decisão particularmente sua. Ou você perdeu o sabor porque alguém falou e você deixou aquilo te influenciar lá dentro, de tal forma que você perdeu o ânimo, você perdeu a motivação, você perdeu o brilho nos olhos. Ou você se deixou entrar nessa situação porque você não acredita mais em você por causa da baixa autoestima, porque uma vez errou e porque errou você acha que agora é um fracassado, que não consegue mais fazer as coisas e assim você está vivendo essa vida de lamúria, essa vida de autocomiseração e dizendo, eu mereço isso, eu sou assim, porque tudo de desgraça vem para a minha vida, porque o raio só cai na cabeça minha, não cai em mais ninguém. E você começa a se tornar essa pessoa sem sabor. Ou um sabor muito amargo, que ninguém quer andar com amargo, é uma amara, a palavra amara quer dizer amargo. Você se tornou uma pessoa amarga. Bom dia, só se for para você. Olha que sol bonito, está nublado. Que só
fala o negativo de qualquer coisa que você falar. Nunca está suficientemente bom, nunca está bom, nunca tem um motivo de agradecer, nunca tem um motivo de estar contente. Você perdeu o sabor. Você agora se tornou uma pessoa insossa, uma pessoa amarga, uma pessoa que é desprezível, uma pessoa que ninguém quer estar perto, não é mais convidado para nada, não é mais lembrado para nada, e ainda se acha, não, os outros não me chamam porque sabem que eu falo a verdade. Espera aí, você está num casamento, o que você vai falar de verdade num casamento? Que o vestido da noiva não está legal? Mas não é o teu casamento. Que a comida está ruim, mas não é a tua comida. Seja educado, aprenda a se comportar nos outros lugares. A verdade é que nós estamos ficando mal educados, estamos perdendo os fundamentos que nós falamos ontem, fundamentos que nos ajudam a ser bons cidadãos, bons cristãos, boas pessoas, educadas, motivadas e que vivem a vida com leveza. E não vive com a vida de reclamação, impondo aos outros aquilo que a gente acha que deveria ser, e não é, mas não é nosso. A festa de aniversário que você está criticando, não é a sua festa de aniversário, é do outro. Então respeite. Fazendo isso, você vai entender que o teu sabor vai voltar e você vai ser parado de pisar, de ser pisado pelos homens, de ser jogado fora. Vamos ter uma pausa agora. Vão beber uma água, se levantar, respirar. A gente volta daqui a pouco. Eu sei que acaba sendo muitas vezes informação demais. E a gente tem que, né, anotar, tem que depois pensar, rever e tudo mais. E eu até oriento vocês, se vocês puderem, compartilhem as anotações uns com os outros. Sabe, se vocês puderem compartilhar as anotações uns com os outros, isso edifica muito. Porque ali tem coisas que são tremendas e faz você meditar, pensar. Às vezes um detalhezinho pode mudar toda a nossa vida. Uma coisa só pode fazer a nossa vida toda ter uma mudança de rota, uma mudança de postura, motivar, né, um motivo para a ação, que é a motivação, é você ter um motivo para agir. Hoje, de repente, você não tem uma motivação porque você não sabe o motivo pelo qual você age ou por qual você vai agir. Isso pode mudar, às vezes com um detalhe nisso aqui tudo. Um dos textos mais importantes sobre influência que nós causamos nos outros se encontra em Mateus capítulo 13. Eu quero trazer esse texto para cada um de nós meditarmos, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela vai demonstrar como cada um de nós influencia na vida de alguém. Nós já falamos como nós podemos ser influenciados por coisas invisíveis e não invisíveis, e como isso afeta o nosso humor, como isso afeta a nossa motivação, como isso rouba o nosso sabor, até o ponto da gente se tornar inútil, e às vezes a gente nem nota que a gente está se tornando inútil, porque estamos tornando nossas vidas miseráveis, e tornamos a nossa vida miserável quando a gente para de acreditar em nós mesmos, e paramos de acreditar em nós mesmos porque nós paramos de ler a Bíblia e olhar para o Criador, e o Criador nos fez, e nos fez para sermos excelentes, para ser bênção, para ser milagre, para ser algo que gere no outro alegria de vida e não tristeza. Tem pessoa que você olha, dá vontade de morrer junto. E a gente não pode ser assim. Sabe, a Bíblia diz que a luz do corpo são os olhos. E se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Está falando de semblante. Se o seu olhar é um olhar perdido, um olhar derrotado, um olhar caído, um olhar mau, todo o teu corpo será mau. E isso não é a lei do segredo, não é a lei da reciprocidade, como alguns falam, não é isso. É simplesmente o que nós estamos semeando na nossa vida.
Eu posso crer em Deus, eu posso orar em línguas, eu posso ter dons, mas se eu tiver uma postura negativa, tudo ao meu redor será negativo. Porque se você decidir por coisas negativas, você não está errado. Você está tomando uma decisão. E é a sua escolha. Só que você vai colher coisas negativas. Se você está plantando coisas positivas, você não está errado também. Mas você vai colher coisas positivas. Então, que tipo de semeadura nós queremos plantar? Que gerem resultados negativos ou positivos? E eu não estou falando aqui de poder da mente, de um segredo, não, isso aí é gente que pegou coisa da Bíblia e transformou numa filosofia, para tirar Deus da equação e dizer que o homem tem o seu poder de cura. Nenhum de nós pode se autocurar. Nenhum de nós pode se autocurar. Às vezes nós achamos que nós temos a capacidade socrática de chegar lá no templo de Delfos e lá ler a frase: homem, conhece-te a ti mesmo. E aí você acha que você se conhece, porque você se conhece, você não precisa mais de Deus. Você consegue resolver suas coisas sozinhos. Um dos nossos maiores erros é achar que nós podemos ser os nossos próprios juízes. Não, eu julgo as minhas atitudes, eu decidi que essa atitude não está tão errada assim. Isso é uma atitude egoísta. Porque se você é o seu próprio juiz, quem disse que isso que você está fazendo é algo saudável ou não? Não é o seu julgamento, são os outros que vão olhar e vão julgar aquilo que você está fazendo. É a consequência, é a influência. E muitas vezes, quando as pessoas começam a falar da gente, a gente ignora, a gente não gosta, a gente fica com raiva. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando alguma coisa está sendo falado de nós, negativo ou positivamente, é porque tem alguma coisa que a gente tem que prestar atenção nisso daí. É que tem alguma coisa que a gente tem que se voltar para Deus e orar e dizer: Senhor, me faz entender o que eu preciso melhorar com essa situação. Pode ser injustiça do outro? Pode. Mas mesmo essa injustiça tem um fundo de verdade, que a gente não pode ser arrogante e olhar para nós e corrigir, sempre, sempre melhorar, sempre aperfeiçoar, sempre não levar para o lado pessoal. Esse também é um outro problema nosso. Criamos uma defesa em nós, porque nós somos os nossos próprios juízes, que a gente leva tudo para o lado pessoal. Às vezes não tem nada a ver com o lado pessoal. Às vezes é a opinião do outro, e é a opinião do outro. E se é a opinião do outro que a grama é azul, e você leva para o lado pessoal, aquela pessoa fala isso para me irritar. Pelo amor de Deus, você que é o tigre que tem que ser aprisionado, que tem que sofrer as consequências, porque você não aprendeu ainda. Você continua levando para o lado pessoal algo que não é pessoal. É porque fulano gosta de fazer isso. Você continua mais uma vez andando com burro. Se você sabe que fulano gosta de fazer isso, por que você continua sendo afetado por aquilo que fulano sempre faz? Não sei. Será que Deus tem que mandar um raio na nossa cabeça para a gente acordar? E despertar e ver que o que a gente está fazendo é sempre a mesma coisa? Sempre reclamando das mesmas picuinhas, sempre sofrendo com as mesmas coisas? Aonde é que a gente está crescendo? Aonde é que a gente está se tornando um cristão maduro, se a gente está sempre vacilando nas mesmas situações? Algo está errado, e não é pessoal, somos nós que estamos escolhendo isso. Então mude as suas escolhas, mude esse tipo de decisão, mude esse comportamento, ore e haja de uma forma diferente, ore e faça de uma forma que não vai mais te afetar. Pastor, toda vez que eu vou comprar o pão, aquele vizinho joga água na calçada, na hora que eu estou passando, ele cronometra a hora que eu vou passar e joga água na calçada. E por que você não se desviou e foi para o outro lado da calçada? Será que é você que está provocando a situação?
de ser teimoso e passar sempre pelo mesmo lugar, na mesma calçada, sabendo que o burro da grama azul vai jogar a água naquele lugar. Atravessa a rua e vai para o outro lado. Se depender de vós, é o que está na Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai saber. Mas quando a gente lê a Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos. Não, porque eu não levo para casa, eu falo, eu ajo, eu mostro, eu sou empoderado. E vai para o inferno, todo empoderado. Tem muita gente indo para o inferno todo empoderado, opinoso, cheio de opinião, cheio de conhecimento, cheio de falácia, cheio de filosofia, cheio de sofismas, cheio de conhece tudo, sabe tudo, tem resposta para tudo, mas não sabe ouvir. A gente tem que voltar a aprender a ouvir. Aprenda a respirar. Respire e deixe o outro falar. Respire e deixe o outro compartilhar. Você não é o centro das atenções. Pare de querer ser só você, e só você, e só você. É tudo sobre eu, sabe? E louvado seja eu, e exaltado seja eu, e glória a eu nas alturas. A gente está assim. A gente nem nota que nós estamos assim. E a Bíblia fala, quando nós lemos a Bíblia nos orienta que o orgulho precede a queda. Sabe o que é o orgulho precede a queda? É que quando você se torna orgulhoso, você está perdendo o sabor. O sal, quando perde o sabor, para que serve? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso é orgulho. Quando você se torna orgulhoso, você se torna insípido. Você se torna uma pessoa sem sabor. Você se torna uma pessoa que não se importa com o outro, só você é o centro das atenções. E isso está fazendo você ser jogado fora e ser pisado pelos outros. E você não está ganhando espaço nenhum, você está perdendo espaço. E você quer recuperar isso? Pare com orgulho, pare com a soberba, pare com esse comportamento defensivo, sabe, combativo. Tudo tem resposta, não escuta conselho, não escuta o outro que está falando algo para melhorar, para ajudar, e tudo é pessoal. Ai, porque não é assim? Ai, porque você só sabe falar isso? Aprenda a ouvir, porque senão você vai ter uma vida miserável. Oração nenhuma, jejum nenhum, sabe, vigília alguma, vai resolver o teu comportamento social que é ruim. Quando a gente sai para ser sal. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Você não está como sal, você é sal. E no versículo seguinte diz: vós sois a luz do mundo. Você tem que brilhar e não ser trevas. Mas muitos de nós saem para ser treva, para atormentar, para, sabe, fazer o outro ficar com raiva. Tem gente que tem prazer na raiva do outro. A gente brinca em relação a time, mas tem gente que não sabe levar isso na brincadeira, se irrita, perde a paz, e você sabe muitas vezes, e continua irritando o outro, porque você sabe que o outro se perturba. Você está sendo um tropeço na vida do outro. O outro pode perder a paz, pode perder o sono, pode perder o casamento, o emprego, porque você é um perturbador. Pare com isso. Pare com isso. Tem gente que não sabe levar na brincadeira, então não brinque. Não repita, não fique fazendo esse tipo de coisa que vai ferir o outro. Ai, pastor, como é que a minha influência pode afetar o outro? Mateus capítulo 13. Vou ler ali que está maior, né? Está ali? Não está ali. Agora está? Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Isso é sobre influência. Eis que o semeador saiu a influenciar, a plantar sementes. E ao semear,
uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Olha que interessante. Ele está jogando a influência, eu estou te dando um conselho, e de repente aquela pessoa não pratica aquele conselho, não entende aquele conselho, mas muitas vezes a gente não entendeu que aquela nossa influência foi superficial, caiu na beira do caminho. A gente tem que prestar atenção na comunicação. Se o que nós estamos comunicando está sendo compreendido do outro lado, porque às vezes é fácil você entender, mas não é fácil o outro entender. Esse é um ponto importante. Nem tudo o que nós falamos, o outro vai entender. Por isso que nós temos que, muitas vezes, reenfatizar o que estamos falando, para que a compreensão seja entendida, compreendida. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Porque tem muita gente que a gente tenta ser uma boa influência, e ela acaba fazendo errado. Porque de repente a gente não entendeu que ela não estava pronta para aquele conselho, para aquela atitude, para aquela visão, para aquele momento. Até para falar as coisas, nós temos que saber o tempo e a forma de falar. Porque às vezes você pode estar lançando informações para uma pessoa que não entendeu bem, porque caiu num momento difícil da vida dela. Ela não está prestando atenção, ela não está entendendo, ela está com a preocupação e a mente e a atenção em outro lugar. Isso é muito importante a gente entender. Ai, pastor, parece que quanto mais eu aconselho meu filho, quanto mais eu falo com o meu cônjuge, mais difícil fica a relação. Mas você parou para pensar se o momento que você quer falar, porque a gente é assim, eu quero falar, tem que ser agora, se não for agora, eu não falo mais. Para com isso. Se depender de vós, tenha paz com todos. Ah, se não for desse jeito, sabe, tem aquela coisa ainda que é pior. Homens e mulheres que estão perdendo a masculinidade e a feminilidade, porque são excessivamente ansiosos. São excessivamente ansiosos. Se não for do meu jeito, não vai ser. Sabe? Ah, você pode fazer isso, espera um pouco. Aí a pessoa, não, então eu vou e faço. Aí perde a bênção de ter uma pessoa carinhosa. Perde a bênção de ser premiado. Tem uma amiga nossa, ela é uma influencer, tem cerca de 500 mil seguidores, e ela fala sobre família, que ela disse que o marido estava preparando uma surpresa para ela. Eles estavam precisando de um outro carro. E ela, ansiosa, angustiada, aquela coisa, e falava para o marido, olha, eu preciso de um carro. E o marido disse, eu estou cuidando disso, deixa que eu estou cuidando, eu vou resolver isso daí. E ela, naquela angústia, naquela coisa, e não sei o que, eu vou resolver. Ela foi, passou, o marido, não conversou com o marido, foi lá e comprou um carro. Quando comprou o carro, comprou um carro todo problemático, todo torto, todo horrível. Aí o marido chegou para ela e disse, olha, semana que vem é o nosso aniversário de casamento. Está aqui a foto do carro que eu ia te dar, com laço, com tudo, já estava separado na loja, era o carro que você queria. Está tudo separado lá, mas porque você agiu dessa forma, agora perdeu sua oportunidade de você ter um bom presente. Ela disse que ela chorou amargamente, porque ela foi ansiosa e precipitada, e atropelou aquilo que é um princípio de vida. Casal é equipe, é time, cresce junto. Casal não é concorrente um do outro. Ah, se você não faz, eu faço, para te provar que eu faço. E muitas vezes a gente é tão impaciente que a gente não entende que o outro não vai ser do jeito que a gente quer. E de repente é nós que vamos ter que fazer o que tem que ser feito, porque o outro não vai fazer. E aí é onde a gente tem que ter a sabedoria de gerenciar a limitação do outro e ir além com o que Deus está nos dando de visão. Porque às vezes os dois têm a mesma visão e os dois vão juntos, mas nem sempre é assim. Às vezes um vai mais além e o outro fica ali. Porque ele é mais medroso, porque ele é mais inseguro, ou porque ele não tem a mesma garra, mas você tem.
Então faça e cresça junto. Mas não fique jogando na cara, nós estamos fazendo isso, é eu que estou fazendo, é eu que ganho, isso é horrível. Se você não vai continuar sendo equipe, então nem faça. Morra na tua tristeza e egoísmo, porque é isso que vai acontecer. Agora, se você quer que o seu casamento seja um casamento, uma equipe, um time, então você vai entender que há momentos na vida que um dos cônjuges vai estar no banco, enquanto você vai estar em campo jogando. No outro momento, você que vai estar cansado, e é o outro que tem que se levantar e assumir a posição no campo. E outro momento, os dois vão estar em campo jogando. No outro momento, nenhum dos dois vão estar em campo jogando. E é onde você precisa de amigos, é onde você precisa de conexões, é onde você precisa de parcerias, para esses momentos em que nenhum dos dois estarão em campo. Mas muitas vezes a gente nem pensa nisso, a gente nem se prepara para isso. Mas isso se torna um aprendizado de vida, que hoje, de repente, fulano está mais em campo do que eu. De repente você tem que orar para que o outro seja motivado a sair do banco e ir para o campo. E ainda não saiu, e Deus pode mudar o comportamento, porque a Bíblia fala que Deus pega o coração do rei e ele aponta para onde ele quer. Se Deus faz isso com o coração de um rei, quanto mais de um cônjuge, quanto mais de uma pessoa que a gente quer bem, ele vai mover o coração, e ela vai se sentir animada para assumir aquele momento de entrar no campo. Não podemos desistir do nosso Deus, do poder de Deus, que pode mudar os corações e as disposições. Não podemos desistir. E temos que entender que a nossa influência muitas vezes está como isso aqui. Você falou, caiu na beira do caminho, caiu nas pedras, em terreno rochoso. A raiz era curta, cresceu, a pessoa se empolgou, olha, vai ser legal, vamos fazer isso. E de repente perdeu a motivação, perdeu o ânimo. Por quê? Era um terreno superficial, não foi lá fundo, não teve consistência, não teve continuidade. E aí secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quantas vezes nós estamos fazendo um plano junto com alguém, e aí está tudo indo bem, está tudo indo tremendo, sabe? Aquela parceria, aquela coisa certa, estamos fluindo e de repente acontece algo, e aquilo é abortado, aquilo é parado, aquilo é desistido, aquilo é esquecido. Saiba que situações surgem na vida como espinheiros, elas crescem e sufocam os projetos iniciais. É onde a gente tem que rever o projeto, comunicar melhor e melhorar a terra onde aquele projeto vai ser plantado, para que não seja sufocado por espinho algum. Isso é influência, sabedoria em relação ao momento que cada um está vivendo. Só que pode ser aquele momento também que a pessoa está deprimida e já está há 3 anos naquela depressão e não sai daquilo. Aí é uma atitude particularmente da pessoa, ela tem que mudar o comportamento dela, não é você que vai mudar o comportamento dela. Mas isso não impede você de crescer, isso não impede você de realizar as coisas. É horrível uma pessoa doente na família, é horrível. Não é frescura a depressão, não é frescura pessoas ansiosas demais, não é frescura. Elas são assim e precisam de tratamento, e precisam de acompanhamento, e precisam de especialistas. De repente é um momento em que nós temos que procurar especialistas para ajudar aquela pessoa, mas geralmente quem está doente não quer ser tratado, é uma escolha dela. Se ela não quer ser tratada, ela vai sofrer as consequências de não ser tratada. Mas o nosso papel como equipe é continuar orando para que Deus mude o outro, é continuar orando para que Deus entre lá dentro, influencie aquele coração a se abrir para a mudança, a se transformar, sabe, por atitudes novas, comportamentos novos, e voltar a viver, porque na realidade ela está presa, ela está, sabe, amarga, ela está presa naquele ciclo vicioso. E aí tem aquele momento que outra caiu, enfim, em boa terra e deu fruto.
a 100, a 60 e a 30 por um. É quando a nossa palavra chega num coração que está preparado. E aí o homem prudente, a mulher prudente, sabe o momento e como preparar a terra para falar alguma coisa. Às vezes a gente é muito precipitado para falar as coisas. Às vezes a gente age de qualquer forma, achando que é de qualquer forma que o outro vai entender. Nem todo mundo entende como nós. Tem pessoas que são mais lentas para entender e não está errado, é a velocidade dela. Outros são rápidos para entender e não está errado, é o jeito dela. O nosso erro é tentar mudar isso, fazer o outro ser igual a nós. Por isso que discipulado muitas vezes não dá certo, porque a gente está tentando fazer o outro ser igual a nós. E está errado, nós temos que fazer ele ser autônomo. Nós temos que fazer ele ser uma pessoa que viva em Deus, independente da gente. A gente não pode ser muleta, a gente não pode ser sombra, a gente não pode ser aquele que vai fazer o outro mover-se o tempo todo. Ela tem que ter a sua autonomia. E a pior coisa que tem num casamento, a pior coisa que tem num relacionamento, a pior coisa que tem, sabe, num convívio, é o microgerenciamento. De você ser tratado como incompetente o tempo todo. Ó, você não fez certo, ó, está faltando aquele, não sei o que, isso aqui, não sei o que. Meus queridos, ninguém gosta disso. Quer seja no trabalho, quer seja no casamento, quer seja em relação aos filhos, quer seja em relação aos projetos, os planos. Ninguém gosta de ser microgerenciado. Ai, mas fulano se esquece demais, é desorganizado. Vai sofrer as consequências da desorganização, mas não seja você o chato microgerenciador que vai ficar ali, lembrando o tempo todo, não é o seu papel. Quem te estabeleceu como microgerenciador do seu irmão, da sua irmã, do seu cônjuge? Você assumiu esse papel e você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo fazendo isso. Tenha paz, porque na tua falta de paz, o teu relacionamento não tem paz. Na tua falta de paz, você não tem alegria de estar casado. Na tua falta de paz, você não tem alegria de estar em casa. Na tua falta de paz, você não tem alegria de viver. E tudo começa a se estragar, mesmo você sendo uma pessoa temente a Deus, mas você está agindo mal. A primeira pessoa que demonstrou que servir a Deus agindo mal, dá errado, foi Esaú. A Bíblia fala que Caim. A Bíblia fala que Abel e Caim saíram para fazer uma oferta. Caim era mais velho, Abel era o irmão mais novo. Saiu para servir a Deus, os dois saíram para servir a Deus. Abel olhou Caim fazendo a oferta, foi influenciado pela atitude de Caim e foi fazer uma oferta também. E aí Caim ficou com inveja da maneira que Abel fez a oferta. Porque como ele era o mais velho, tinha que ser do jeito que eu fiz. E muitas de nós somos assim. Olha, eu sou o pioneiro, eu faço isso, eu tenho experiência, você tem que fazer desse jeito. Mas você não dá a oportunidade do outro errar. Às vezes o outro tem que aprender por que você faz desse jeito. Ou você está agindo que nem a cabeça e a cauda do peixe, que é a tradição da família, não tem cabeça, não tem peixe, mas você está agindo daquela forma. Deixa o outro descobrir. Nós somos muitas vezes pessoas que roubam a descoberta do outro. Nós roubamos a inovação da vida do outro. Nós roubamos a alegria de aprender coisas novas, de aprender algo diferente. Olha, eu estou lendo aqui esse trecho da Bíblia, olha que me veio na mente isso, está errado. Porque Santo Agostinho falou assim, porque o pastor falou assim, porque... Quem disse que está errado? Se a opinião dos outros são opiniões, por que você não pode ouvir outra opinião? Será que você nunca teve uma curiosidade de ter uma percepção diferente? Será que quando eu falei sobre o sal, você já tinha escutado dessa forma, ser pisado pelos homens, que você vai ser pisado se você perde a influência, que você perde o sabor, você vai ser pisado? É uma percepção nova. A herética? Não, não é herética, é uma percepção nova, está na Bíblia. É Jesus que está falando. Eu só estou posicionando de uma maneira mais clara, mais simples, que para nós pode ser algo inovador, algo que eu não ouvi ainda. Isso não me torna melhor, mas me torna uma pessoa mais sensível a ouvir o que o outro está entendendo. Porque de repente ele está lendo o mesmo texto e Deus está dando uma revelação para ele de uma forma tão diferente, tão preciosa, que se eu me torno orgulhoso, eu deixo de aprender com o outro.
Isso é uma coisa que acontece conosco. Quantos de nós estamos deixando de aprender com os outros? E a Bíblia fala, na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselheiros, noutra versão, há sabedoria. E aí é onde a gente fica ilhado. A gente se ilha, se torna solitário. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. O teu isolamento, a tua arrogância, o teu achar que você sabe tudo, vai em algum momento fazer você se voltar contra a verdadeira sabedoria, que é Deus. Você não vai querer mais ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, não é isso, está errado. Não vá por esse caminho, está errado. Não vá fazer isso porque está errado. Não, Senhor, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Caim agiu dessa forma. Agiu tanto dessa forma que acabou matando aquele que agiu diferente, que foi Abel. Sendo que, se você ler a história, não foi Abel que ouviu a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus foi Caim. Quem falou com Deus foi Caim, não foi Abel. E a gente está com inveja, ouvindo a voz de Deus, daquele que não ouviu a voz de Deus? Pelo amor de Deus, que mesquinharia é essa? Que mesquinharia é essa? A gente está com inveja do outro, está se preocupando com o outro, sendo que eu tive a experiência com Deus, e agora eu estou exigindo que o outro faça do mesmo jeito que eu tive a experiência. Olha, a tua experiência, ela tem que ser entendida de uma forma única, é pessoal. E se ela é pessoal, é porque é só tua. No português está bem claro, pessoal é pessoal, coletivo é coletivo. Quando a gente fala, olha, eu tive uma experiência pessoal, é porque é só tua. Não espere o outro ter aquilo que é uma experiência pessoal. Não é uma experiência coletiva, é uma experiência pessoal. Quando eu fiz a apresentação do livro da Fernanda Brum, ela escreveu um livro, a Isla fez o prefácio, e eu fiz a apresentação do livro. Críticos postaram dessa forma: eu odiei o pastor Fernando, porque ele fez uma apresentação que tirou todas as possibilidades de eu criticar o livro. Está lá. E a apresentação que eu fiz no livro da Fernanda é simples. Só diz assim: se você está lendo esse livro, entenda que não é doutrina, não é teologia, é uma experiência pessoal. E se é uma experiência pessoal, e ela pulou de um pé só, ela pulou de um pé só, é experiência pessoal. Mas eu estou incomodado porque ela pulou de um pé só, porque eu queria que fosse doutrina. É você que está errado. É você que está procurando picuinha, coisa para criticar. Mas, no momento em que eu coloquei aquele texto, os críticos foram desarmados. E nós temos que agir assim na nossa vida, sabe? Às vezes a gente tem que criar situações para que os outros entendam que aquilo é uma experiência pessoal. E eu tenho o direito de sofrer as consequências dessa experiência pessoal. Posso aprender algo novo? Posso. Posso errar? Posso. Mas isso é um direito meu. Não é você que vai microgerenciar o que eu estou tomando de decisão. Mas eu posso ouvir o teu conselho e não cair nos erros que eu caí, que o outro caiu, que outros já passaram por aquele caminho. Talvez vocês não pensaram, lembraram das histórias. Toda estrada que existe, toda rua que existe, foi caminho de animais antes. Algum bicho caminhou naquele caminho, as pessoas começaram a caminhar naquele caminho, porque onde os bichos passam, começa a bater o solo, e aí as pessoas começam a seguir aquele caminho, porque sabem que aquele caminho é um caminho que vai dar em algum lugar, e bicho é inteligente. Aí as pessoas seguiram o caminho dos bichos, quando viram eram caminhos que eram bons, aperfeiçoaram os caminhos e fizeram as estradas e as ruas por cima. Então respeite os marcos antigos, como a Bíblia fala. Não remova os marcos antigos, que são fundamentos, que nos protegem, que nos guardam. Não remova os fundamentos, mas cresça em cima desses fundamentos. Sabe, tendo liberdade, dando liberdade para o outro. Porque fazendo dessa forma, nós vamos ter paz, vamos colher muitos frutos e vamos ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida que faz sentido, uma vida que traz o seu resultado,
E nós vamos acordar todos os dias salgados, como sal, dando o tempero da forma certa, da maneira certa. E isso vai nos trazer prazer, porque a gente vai terminar o dia se sentindo útil. Eu fui produtivo nesse dia e Deus me abençoou. Amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos? Coloque a mão no seu coração e nesse momento comece a orar, comece a falar com Deus. Senhor, será que o meu sabor está sendo perdido? Eu estou perdendo o sabor? Será que as crises que eu estou vivendo, o ser pisado pelos homens, o ser jogado fora, o ser deixado de lado, é porque eu estou perdendo o sabor? A minha influência não está sendo razoável, tem que ser corrigida? Comece a orar para que Deus restaure o sabor da tua vida, restaure a motivação, restaure a alegria, restaure a visão, restaure o ânimo de fazer as coisas, o ânimo de ser equipe, o ânimo de crescer junto, o ânimo de parar de competir exageradamente, o ânimo de querer mostrar para o outro que você está certo e o outro errado, o ânimo, sabe, de fazer você entender que o outro tem que aprender muitas vezes da forma dele e não do seu jeito, de parar de ser um microgerenciador, de parar de ser uma pessoa que fica tanazando a vida do outro, perturbando o outro, atormentando o outro. Para com isso. Começa a orar ao Senhor e diga ao Senhor: Senhor, eu quero a tua paz, eu quero dormir em paz, eu quero acordar em paz, eu quero viver em paz. Se depender de mim, que haja paz com todos. Oh Pai, graças te damos, Senhor, graças te damos porque a tua palavra é rica. A tua palavra, Pai, é cheia de ensinamentos para nos fortalecer e nos tornar homens maduros, mulheres maduras, homens e mulheres espirituais, não carnais, homens e mulheres que vão crescer em grandeza, em realizações, porque seguem a tua palavra, creem na tua palavra, creem em ti como Deus verdadeiro e Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Oh Pai, cria situações nas nossas vidas, Senhor, para que tu possa nos galardoar, nos abençoar, nos presentear, porque estamos te buscando, Senhor, porque queremos mais de ti. Cria circunstâncias novas nas nossas vidas, nos desperta na madrugada para orar, nos desperta novamente para jejuar, porque quantas vezes nós não jejuamos mais, nós não oramos mais, nós não lemos mais a Bíblia diariamente? Como a gente negligencia a tua palavra, Senhor. Oh Pai, tira de nós essa negligência, Senhor, e faz-nos voltar para os fundamentos, aquilo que alicerça a nossa vida, aquilo que vai firmar a nossa vida para o futuro, para nós não cairmos, para nós não nos desviarmos, para nós não nos apostatarmos da fé. Que a nossa construção seja num terreno rochoso, ó Pai, e não na areia. Se há alguma área da nossa vida, ó Pai, que estamos construindo na areia, nos mostra, para que possamos corrigir, Senhor, para que possamos corrigir. E Senhor, eu oro por cada um, para que eles tenham experiências, ó Pai, que possam compartilhar essas experiências, e compartilhando essas experiências, ó Pai, elas vejam o teu poder, e elas se tornem gratas, porque tu és Deus misericordioso, tu és Deus bondoso e compassivo, e tu és Deus que se alegra com o bem de cada um, Senhor. Pai, que cada um, ó Pai, possa ter experiências sobrenaturais com a tua presença, que cada um possa ter ânimo de ter a vida transformada, renovada, e ter a manifestação dos teus milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.